Continuamos aqui em 2 Reis 2, ainda estamos falando sobre esse episódio da cura das águas em Jericó, depois que Eliseu voltou pelo Rio Jordão. Deus confirmou que ele tinha realmente o mesmo Deus de Elias estava junto com ele quando ele passou pelo Rio Jordão. E aí na cidade de Jericó ele enfrenta esse desafio. Os homens, o povo de Jericó chegou para ele no versículo 19, 2 Reis 2:19, dizendo que a cidade estava bem situada, mas as águas eram más, as águas tinham contaminação, as águas tinham um problema sério. Então, estou colocando esses itens aqui só para a gente poder visualizar o que nós já vimos, o que nós precisamos ver ainda. Falamos já sobre essa questão da cidade de Jericó, se tinha uma ligação entre essa maldição das águas e a maldição que Josué falou, que maldito seja aquele que reconstruir os muros, a cidade. Não é explícito, não afirma isso na Bíblia, mas é uma possibilidade. Que essa água insalubre, essa água que tinha problema, pudesse ser em decorrência dessa maldição que havia sobre a cidade. Mas seja isso verdade ou não em relação à maldição de Jericó, eu creio que tem muita ligação, como a gente falou, sobre esse ministério de Eliseu representar um ministério de cura, de restauração da terra. Aqui foi uma coisa muito localizada, houve uma restauração numa cidade, numa fonte, mas isso para nós é como se fosse uma amostra, um sinal daquilo que Deus quer fazer em toda a terra. Por isso que na aula passada a gente leu sobre o rio que fluiu do templo, que Ezequiel viu e que também João viu no livro de Apocalipse. Então essa cura da maldição é um aspecto que eu creio que é muito importante para entender esse acontecimento na vida de Eliseu. Um outro ponto, então, antes da gente passar para o terceiro, esse segundo não vou falar muito sobre isso, não entendo muito sobre isso também, mas é uma coisa que na vida de Elias, por exemplo, a gente não viu, pelo menos especificamente assim. Existem milagres que não usam nenhum elemento físico. Por exemplo, Elias orou e caiu fogo do céu. Então ele não usou nenhum truque, não usou nenhum elemento humano, ou muitos milagres. O próprio Eliseu, Deus usou para fazer milagres que ele não usou nada, mas vários dos milagres de Eliseu, ele usou alguma coisa. Por exemplo, um dos milagres famosos que a gente vai ver na frente é que Naamã, aquele homem leproso, veio e ele não falou assim, seja curado. O que ele falou? Vá ao rio Jordão e banhe 7 vezes, imerge-se 7 vezes no rio que você vai ser curado. Então eu estou colocando assim, alguns milagres usam um elemento físico. E quem foi uma outra pessoa na Bíblia que nem sempre, mas algumas vezes usou esse elemento físico? O próprio Jesus. Por exemplo, em João 9, a cura do cego, ele foi fazer barro, cuspiu no chão, foi fazer barro e colocou. Jesus precisava disso para curar o cego? Ele ainda colocou no olho, ainda falou assim, agora você vai lá no tanque de Siloé para tirar esse barro e aí você vai ser curado. Então, às vezes esse elemento físico, como no caso de Naamã, e talvez também no caso do cego de João 9, pode ter um elemento de obediência. Por exemplo, Naamã achou ruim inicialmente, eu vou tomar banho nesse rio sujo, que é o Rio Jordão, para que isso, Ele assim, foi uma ofensa para ele.
O cego também podia ter pensado, gente, para que isso? Para que eu vou fazer isso? Bobagem, não vou nada. Se ele não tivesse ido, ele não teria sido curado. Então, o uso de um elemento físico pode ter um aspecto de obediência. Outros aspectos, assim, eu não saberia assim, aprofundar mais assim, no porquê. Por que às vezes tem um elemento, né? Por que nesse caso, as águas de Jericó? Por que Eliseu falou assim, as águas aqui estão com problema? Então, em nome, assim diz o Senhor, como ele falou lá na frente, assim diz o Senhor, as águas estão curadas. Não, ele recebeu, né? Entendemos, não está escrito aqui que Deus falou com ele, mas entendemos que ele recebeu uma orientação e pegou sal e colocou na fonte da água e a água foi curada. Mas, lógico, não foi o sal que curou a água, né? No capítulo 3, no próximo episódio da vida de Eliseu, tem uma situação de uma guerra, eles vêm pedir ajuda de Eliseu, e Eliseu, então, para receber uma palavra de Deus, ele chama um músico. Então chame um músico. E o músico veio e começou a tocar. Quando o músico começou a tocar, ele recebeu a palavra de Deus. A maioria das vezes isso não acontecia, mas naquele momento e isso lógico tem uma ligação bem maior, porque tem muita ligação na vida de Davi entre música e profecia, mas assim, são elementos físicos que às vezes tem, às vezes não tem. Então eu não tenho muito entendimento, a Bíblia não coloca isso como regra. A gente normalmente, nossa mente humana quer entender o porquê, porque a gente quer também fazer igual. Então, eu acho que o próprio Deus não explica muito o porquê dessas coisas. Então, mas pode ser que tenha muito mais entendimento, muito mais princípios envolvidos, que eu não vi ainda, mas só estou colocando assim, que é uma coisa interessante, porque isso aconteceu várias vezes com Eliseu. Tinha um machado que tinha afundado, ele mandou colocar uma madeira na água, aí o machado flutuou. Quer dizer, por quê? Por que não fala assim, suba machado, apareça, né? Quer dizer, Deus é poderoso para fazer as coisas só com a palavra, mas às vezes ele usa um elemento físico. Então, eu creio que isso aqui é um outro aspecto. Eu creio que o sal tem um simbolismo aqui, nós vamos falar. Talvez nós vamos gastar um bom tempo nessa aula agora falando sobre o simbolismo do sal, mas antes de falar sobre o sal, eu queria deixar claro que não foi o sal que curou a água de Jericó, né? Olha a história de novo, né? Ele falou, versículo 20, trazei-me uma tigela nova, ponde nela sal. Trouxeram, versículo 21, ele foi ao manancial das águas, deitou sal nele e disse, assim diz o Senhor, o sal curou as águas? Não, assim diz o Senhor, eu sarei as águas. Então, quem sarou as águas foi Deus. O sal tem um simbolismo? Tem, nós vamos falar sobre isso. Também não tenho completa revelação, nós vamos colocar algumas coisas. O sal é um elemento que não aparece tanto quanto a água, o vento ou óleo, né? O sal não é talvez tão enfatizado na Bíblia mas o sal aparece bastante vezes, tanto no Velho Testamento como no Novo. O sal aparece, tem simbolismo forte. Então dizer assim, não tem nada a ver, ele colocou sal, mas ele podia ter colocado óleo, ele podia ter colocado um pouquinho de terra, ele podia ter colocado... Podia, né? Assim, que não foi o sal que curou a água. Alguma coisa tem de simbolismo, mas ao mesmo tempo, Jesus colocou barro nos olhos do cego. Por quê? Não temos uma razão por quê, não tem uma explicação, mas existem momentos em que tem um elemento físico que faz parte da cura. Outro exemplo, o rei Ezequias ficou doente e primeiro Isaías levou uma palavra de Deus para ele, dizendo, você vai morrer. Lembra daquela história? O rei Ezequias, aí Ezequias chorou, falou assim, Deus,
por favor, eu quero viver mais tempo e tal. E a resposta foi tão rápida, algumas histórias são bem dramáticas, porque Isaías veio e trouxe uma palavra para o rei: você vai morrer, põe sua casa em ordem que você vai morrer. Entregou a palavra, saiu. Num pequeno intervalo de tempo, tanto é que Isaías ele não tinha ido muito longe, a história conta assim, que ele estava no caminho ainda, de volta, em consequência de Ezequias orar e chorar, e falou assim: Deus mandou uma outra palavra para Isaías, falou assim: Isaías, meia volta, volte para lá. Falou assim: Deus, o senhor falou uma coisa, agora só falou outra, como é que é isso, né? Deus mandou Isaías voltar e falar: eu ouvi sua oração, você vai sarar. Pronto, Deus falou, ele vai sarar. Não, Isaías falou assim: pegue, faça uma coisa aí com folha de figueira e põe na ferida. Então, só estou dando esses exemplos para dizer, às vezes Deus fala: seja curado, mude a situação, pare o vento. Às vezes não tem elemento físico nenhum, e às vezes tem, tá? Então, é só uma observação geral, não é o sal em si, mas que tem simbolismo, tem. Mas é só assim, que às vezes pode ter um elemento físico por que figos, por que isso, por que aquilo? Tem simbolismo? Geralmente tem, mas não é a coisa em si, e é um aspecto, um meio que às vezes Deus usa, e esse aspecto da vida de Eliseu é um aspecto que liga Eliseu a Jesus, porque o homem que mais fez algo nesse sentido semelhante de usar elementos físicos na hora da cura foi Jesus. Então é um outro aspecto da vida de Eliseu que nos liga à vida de Jesus, e não só Jesus, mas a igreja, porque Eliseu é uma figura de Jesus, de Jesus na sua vida, na sua primeira vinda. Eliseu é uma figura desse reino vindo parcialmente. É o reino de Deus, como Jesus falou assim: o reino chegou, mas não chegou em plenitude. Não é toda a terra não é todas as águas da terra que foram curadas. As águas da cidade de Jericó. Então, são sinais do reino que vem. Elias foi aquele que anunciou, mas Eliseu é aquele que já traz algumas evidências concretas, algumas amostras da vinda do reino. Então, tanto Jesus fez isso, como também a igreja. E lembra, a gente pode, falando sobre símbolos, a gente pode lembrar de Paulo, o apóstolo Paulo, que numa determinada cidade, ele não podia alcançar todo mundo, ele usava lenços que tinham estado em contato com ele, e orava por aqueles lenços, eles levavam e curavam as pessoas. Então, hoje, existe uma exploração enorme desse tipo de coisa, de simbolismos, de pegar óleo sagrado, de pegar azeite que veio da Terra Santa, de pegar água do Rio Jordão. Tem coisas que vêm da terra de Israel, ou tem coisas que na igreja alguém ora, assim. Então, são coisas que às vezes são válidas, mas o homem costuma aplicar isso de uma forma errada, né? A gente tem que saber separar. Não, é errado fazer isso? É contrário à Bíblia ter um elemento físico que pode transmitir a bênção? Não é errado, mas não é uma coisa que você pode usar sempre, né? Não é sempre que tem uma água com problema que você vai fazer igualzinho Eliseu fez, porque no final das contas, quem vai curar as águas é o Senhor Deus, que faz assim diz o Senhor Deus: eu sarei as águas. Então eu só queria, antes de falar sobre o simbolismo do sal, lembrar que por mais que algo tenha simbolismo, a coisa em si não tem poder nenhum, ok? A gente sempre precisa lembrar disso. Não tem poder em nenhum elemento físico, ainda que tenha sido abençoado, ainda que tenha sido ungido, ainda que tenha base na Bíblia, não é o elemento, mas Deus pode usar. Então a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio. Então agora vamos falar realmente um pouco sobre esse aspecto do sal,
aproveitando, porque fala sobre sal, eu vou mostrar rapidamente alguns textos e a gente vai comentar um pouco sobre o significado do sal. Nem tudo isso necessariamente tem relação com a nossa história, mas muita coisa tem, porque o sal, a primeira coisa, assim, antes de falar sobre outros contextos, só pensando na história em si, o sal tem uma ação de preservação, não é tanto o caso aqui, mas teria, assim, as duas coisas são interligadas. Por exemplo, naquele tempo eles usavam muito sal para preservar alimentos, porque não tinha geladeira, não tinha outras formas de preservar, então eles usavam o sal preserva. Mas por que o sal preserva? Justamente porque o sal é um agente antisséptico, né? Ele é um agente que mata bactérias, que mata as coisas que contaminam. Então, na verdade, a ação do sal aqui, assim, o simbolismo do sal aqui é de purificação, e a purificação preserva. Então as duas coisas são interligadas. Mas no versículo 21, quando fala: assim diz o Senhor, sarei estas águas, essa palavra sarei, eu acho que é a palavra mais correta, mas algumas traduções falam purifiquei estas águas. Então é um sinal, é um símbolo de purificação, e através da purificação a cura, né? Então aqui a ideia de purificação é muito clara, porque além do sal ser um agente de purificação, ele ainda pede uma tigela nova. Por que uma tigela nova? Né? Quem trabalha com saúde, né? Quem trabalha com cuidados médicos sabe que não adianta você ter uma coisa que purifica dentro de uma vasilha impura, né? Então, assim, você pode ter o sal purifica, mas ele está numa vasilha impura. Então, né? Uma coisa vai anular a outra. Então ele pede uma tigela nova, ou seja, nunca foi contaminada, não tem nenhuma sujeira, nenhuma coisa que vai contaminar, e você põe sal, que é um agente de purificação. Então, com toda certeza, o sal aqui tem esse simbolismo. Agora, tem várias perguntas, né, várias coisas que vêm à mente, né? Muitas delas eu não tenho a resposta, mas é bom a gente ter as perguntas, né? Eu sempre falo assim, perguntas eu tenho bastante, não tenho todas as respostas, mas perguntas a gente... E é o primeiro passo, né? Tem muita gente que nem pergunta tem. Então a gente tem que achar as perguntas para poder buscar alguma resposta. E quanto mais perguntas nós temos, na verdade, mais saudável nós somos espiritualmente. É lógico que você tem que entender o contexto do que eu estou falando. Mas uma pessoa que não tem pergunta nenhuma, que está tudo certo, a gente pergunta, né? Como que essa pessoa conhece a Jesus, conhece a palavra de Deus e não tem pergunta? Como que nós podemos passar uma imagem para as pessoas lá fora como as pessoas que têm todas as respostas? Na verdade, quem trabalha no meio acadêmico sabe que quanto melhor o professor mais ele reconhece que ele não tem todas as respostas. O cara que acha que tem todas as respostas, você vai desconfiar dele. Esse cara, ele está iludido, porque ele acha que tem todas as respostas, ele não estudou o suficiente, ele não viu o campo, ele não viu o que tem ali, ele acha que tem todas as respostas. Que arrogância, que presunção, ele está muito ignorante da verdade, né? Então, muito ao contrário de achar que nós vamos ganhar o mundo nos apresentando como as pessoas que têm todas as respostas, nós temos que nos apresentar ao mundo como
Aqueles que sabem que em Deus tem todas as respostas, e nós vamos apontar para lá, vamos dar alguma coisa que nós temos, mas nós vamos sempre falando assim: eu não tenho todas as respostas, eu não sou perfeito, eu não sou salvo porque eu sou bom, e tudo isso faz parte desse quadro. Então, em relação a esse assunto, é sempre como vários outros assuntos, né, na Bíblia, eu sempre chego e falo assim: Deus, né, eu entendo isso, vejo isso, tem uma ligação aqui, mas falta tanta coisa para a gente realmente entender isso em profundidade. E eu vou mostrar nos textos que a gente vai ver, não são muitos textos na Bíblia que falam sobre sal, mas eu vou mostrar rapidamente essa ligação, algumas ligações para a gente ter uma ideia. Mas antes de começar a ler os textos, pensa comigo. Sal é um símbolo de coisas boas, né? Nós vamos ver aí várias vezes assim, o sal é usado como um símbolo de purificação, um símbolo de preservação. Aliança, em 2 Crônicas tem uma passagem lá que fala que Deus fez uma aliança com Davi, uma aliança de sal, no sentido assim, de ser uma aliança permanente, uma aliança duradoura, né? Então o sal tem muitos significados bons, mas nós lemos domingo passado sobre as águas vivas que saem do trono de Deus e que chegam no mar morto, que é cheio de sal, tem sal demais, e cura as águas que estão com morte porque tem muito sal. Então aí você já tem, mas peraí, ele colocou sal na água aqui para curar, mas se tiver muito sal na água só tem morte. Então isso já é uma das grandes perguntas, né? Como que o sal pode ser um instrumento de cura, pode ser um instrumento de preservação, até podemos dizer assim que tem um elemento de, assim, simboliza, assim, se a purificação tem um significado de santidade, de pureza, né? Mas como que pode ser também um sinal de morte, né? A primeira pergunta, a primeira ideia que vem nisso daí é que o sal, como você sabe, né, quando você faz comida, o sal tem que ser usado numa medida certa. Um pouquinho de sal, assim, sem sal é muito ruim, mas sal demais também é muito ruim. Então, isso é uma das características do sal. O sal tem que ser usado na medida certa. Muito sal vai produzir morte. No campo espiritual, não sei se eu consigo entender isso muito bem, mas com certeza é uma das chaves. Se Deus escolheu o sal para representar vários aspectos da vida e das verdades espirituais, então o sal tem essa característica. Aqui, Jericó está sob maldição. Ele colocou sal na água para curar a água. Eu não vou abrir lá, é uma história que o contexto não tem muito interesse para nós agora, mas tem uma história, daquelas histórias de juízes, né, que às vezes até a gente fala assim: nossa, que história... Para que essa história? O que essa história tem para me ensinar, né? Em Juízes 9 tem a história de Abimeleque, né, filho de Gideão, e as coisas que ele fez e tal. Ele tentou fazer uma aliança com o povo de Israel e daí o próprio pessoal revoltou-se contra ele. E ele foi conquistar uma cidade, acho que é a cidade de Siquém. E quando ele conquistou a cidade, estava contra ele, era uma guerra civil. Povo de Israel contra povo de Israel, eles lutando entre si. Mas quando ele destruiu aquela cidade, ele jogou sal sobre toda a terra da cidade para que nada nascesse lá. Era como assim: isso aqui vai ficar improdutivo. Então eu só estou querendo mostrar assim, tem significados negativos, tem significados de maldição, de improdutividade. Você colocar muito sal sobre a terra não vai produzir, né? Então tem esse lado para a gente pensar. Ok, então vamos só ver aqui no Velho Testamento, antes de ir para o Novo, Levítico capítulo 2.
Levítico 2, versículo 13. Todas as ofertas dos teus cereais temperarás com sal. Não deixarás faltar às tuas ofertas de cereais o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Então, aqui está falando especificamente da oferta de manjares, da oferta de cereais, mas ele está dizendo, na oferta, você vai oferecer para Deus, Deus não quer uma oferta sem sal, precisa ter sal na oferta. Números, capítulo 18. Isso aqui não fala de sal no sacrifício em si, mas usa o sal como o seu simbolismo de ser uma coisa permanente. Números 18, versículo 19. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, dê-as a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo por estatuto perpétuo. É aliança perpétua de sal perante o Senhor para ti e para a tua semente contigo. Então, isso aqui não fala que tem que colocar sal no sacrifício, mas usa o sal como um símbolo de uma coisa perpétua, né, que vai... E se vocês quiserem anotar, segundo Crônicas 13:5, eu não vou ler, mas fala que a aliança que Deus fez com Davi também foi uma aliança de sal. Agora, Ezequiel, naquele mesmo contexto da visão que ele tem do templo, da restauração, em Ezequiel 43, Ezequiel 43, 24, vamos começar no 23. Acabando tu de purificar, o altar, ele está falando sobre purificar o altar. Acabando tu de o purificar, oferecerás um novilho sem defeito, um carneiro do rebanho sem defeito. Oferecerá-los-ás perante a face do Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Que eu saiba, é o único lugar que fala especificamente colocar sal em sacrifício de animais, porque Levítico 2 era nas ofertas de manjares, de grãos, né? Mas aqui fala de animais, o sacrifício de animais, que eles tinham que colocar também sal sobre eles. Então, só lembrando isso, agora vamos para o Novo Testamento, mas ele fala sobre essa questão da importância do sal como uma parte, ele tinha que fazer parte, tinha coisas que não podiam fazer parte, por exemplo, não podia ter mel nas ofertas, né? Então, assim, tem coisas que não podia fazer parte do sacrifício e tinha coisas que não podiam deixar de existir. Ok, no Novo Testamento, onde nós esperamos encontrar mais explicações, né, mais respostas, o que é o sal? Nós vamos ver, então, 3 passagens nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Geralmente, assim, muitas ocasiões, muitas coisas que são relatadas nesses 3 evangelhos, chamados 3 evangelhos sinóticos, eles são muito parecidos, muitas histórias são bem parecidas nos 3. Você vai comparar, às vezes tem um detalhezinho, algum elemento que acrescenta, mas muitas vezes, a maioria das vezes, as histórias são bem parecidas. Agora nós vamos ver nesses 3 evangelhos como ele fala de sal. Vocês devem lembrar que ele fala que nós somos, né, vós sois o sal da terra. E ele também fala uma coisa importante, que o sal é para dar sabor, ok? Nos 3 evangelhos, ele vai usar essa característica do sal, não é tanto no sentido de preservar. No Novo Testamento vai usar mais
vai explorar mais essa qualidade do sal, que é de dar sabor para o alimento. Então ele fala assim: vocês são o sal da terra. Agora, se o sal, a comida não tem sabor sozinho, tem sabor, mas falta, né? O sal é necessário para fazer aquele sabor realmente ser percebido e ser uma coisa completa. Então a comida precisa do sal. A comida falta o sabor, o sal fornece o sabor para a comida. E aí ele faz essa pergunta: mas e o sal? Se o sal não tem sabor, como é que nós vamos fazer? Essa é a pergunta que ele faz. Mateus 5, vamos lá. Só que vocês vão notar uma coisa assim bem interessante que me empolga há bastante tempo. Pergunta, não tenho todas as respostas, né? Mas uma coisa assim que encabula bastante é que, nesse caso, os 3 evangelhos falam sobre o sal perder o sabor, mas usam em contextos completamente, ou pelo menos aparentemente, diferentes. Ok? Então, isso que eu queria que vocês notassem. Mateus 5 é no contexto do Sermão da Montanha. Logo no início do capítulo 5, nós temos todas as bem-aventuranças. E quando ele termina as bem-aventuranças, ele termina no versículo 10, né? A última bem-aventurança é sobre perseguição. E depois da perseguição, ele enfatiza mais a perseguição. Ele falou sobre a mesma coisa da oração que ele ensinou no capítulo 6. Tem muitas coisas importantes na oração do Pai Nosso, mas um dos aspectos do Pai Nosso ele escolheu para enfatizar. Todo mundo sabe qual é? De tudo que tem na oração do Pai Nosso, quando ele termina de falar assim vocês vão orar, aí ele fala o Pai Nosso. Assim que ele termina o Pai Nosso, se quiserem dar uma coladinha, está na sua Bíblia no capítulo 6, né? Assim que ele termina o Pai Nosso, ele escolhe um elemento, um princípio do Pai Nosso e fala assim: todos são importantes, mas isso é uma coisa muito importante, vocês precisam lembrar disso. Qual é? Do perdão. Do perdão. Depois do Pai Nosso, ele fala assim: pois é, no Pai Nosso fala: perdoe-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. E ele enfatiza depois: assim, então, se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. Então ele é muito interessante quando Jesus ele fala uma porção de coisas, mas depois ele pega uma para enfatizar. Nas bem-aventuranças, né, não estou dizendo que os outros não são importantes, mas depois que ele fala todas as bem-aventuranças, ele enfatiza a última, porque ele fala assim: bem-aventurados, versículo 10, os que sofrem perseguição. E aí no versículo 11 ele fala de novo, como se fosse uma bem-aventurança dupla, né? Bem-aventurados sois quando são injuriados. E no versículo 12 ele ainda fala de novo: regozijai-vos. Então, assim, é só para lembrar que de tudo isso ele está enfatizando mais a questão de que quem vive do jeito que ele está falando, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede, bem-aventurados que choram. Depois que ele fala de todas as bem-aventuranças, é como assim: quem vive dessa maneira vai ser perseguido. E é para vocês se alegrarem, versículo 12. É para vocês se alegrarem, porque isso mostra que realmente a sua vida está sendo diferente. Então eu estou falando tudo isso para dizer que o versículo 13, que ele fala: vós sois o sal da terra, ele não está mudando de assunto. Então, né, a gente classifica assim: capítulo 1, bem-aventuranças, fechou o capítulo. Agora capítulo 2, vamos falar sobre o sal e luz. Não, é uma sequência. É uma sequência. E o sal, vós sois o sal da terra, justamente porque o sal, ele tem que ser misturado. O sal não é um alimento separado. Você não
né, as vacas comem sal purinho, né, porque às vezes fica faltando tanto que, né, quando coloca lá, assim, eles sentem necessidade. Mas normalmente o sal não é usado, né, para ser ingerido isoladamente. O sal faz parte, ele é acrescentado. Então, se nós somos o sal da terra, isso significa que os discípulos, as pessoas que vivem de maneira diferente, as pessoas que choram, as pessoas que são misericordiosas, as pessoas que têm um coração puro, as pessoas que são pacificadores, essas pessoas não vivem isoladamente, essas pessoas são sal, essas pessoas se misturam, porque é assim que se torna um sal. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Então, eu sempre, muitas vezes, né, eu tenho parado aqui e pensado, gente, que coisa, né? O alimento insosso, né, o alimento que não tem sabor, tem solução. Põe sal. Agora, o sal que não tem sabor, não tem solução. Porque ele fala assim, com que se há de salgar? Não sei se com que se há de salgar a terra, a comida, né, a terra, ou com que, assim, a comida sem sal, você põe o sal. E o sal que não tem sabor? O que você põe no sal para que o sal tenha sabor? Acabou, não tem mais recurso. E aí ele até fala assim, o sal que não tem sabor não serve para nada. Não serve para nada. Nem para jogar fora, né? Tem um lugar assim, nem para jogar fora não serve. Né, porque ele não tem utilidade. Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ok. Então, só guardem isso, né? O contexto em Mateus. Qual que é o contexto de Mateus, quando ele fala do sal? O contexto são as bem-aventuranças. Como, assim, se você está seguindo essa sequência, se esse texto foi colocado aqui pelo Espírito Santo, nem tudo, eu preciso afirmar, principalmente Mateus, ele escreve muito por tópicos. Então, tem um capítulo que só tem milagres, tem um capítulo que só tem parábolas, né? Tem esses capítulos aqui que são as pregações. Esse Sermão da Montanha não foi, provavelmente, falado tudo na mesma ocasião. Mateus ajuntou. No Evangelho de Lucas, por exemplo, você vai achar várias partes do Sermão da Montanha espalhados, assim, em diferentes ocasiões. Mas o Espírito Santo guiou Mateus para colocar aqui. E a parte do sal pode muito bem ter sido falado junto com as bem-aventuranças. Então, de qualquer forma, nós vamos encontrar 3 contextos diferentes para a gente poder comparar. Mas aqui está sendo colocado no contexto das bem-aventuranças. O sal, para ser sal, ou nós, para sermos sal, precisamos evidenciar essas atitudes, essa vida que Jesus falou nas bem-aventuranças. Se nós, gente, a gente pode olhar para as bem-aventuranças, inclusive alguns teólogos, não só as bem-aventuranças, outras partes do Sermão da Montanha, existem teólogos que falam assim, isso aqui não é praticável, isso aqui é para o milênio, é para quando Jesus vai, isso aqui não dá para viver isso. Tem gente que, assim, a gente pode criticar e falar assim, imagina, Jesus ia falar uma coisa para os discípulos que é impraticável, isso é quase uma blasfêmia, é quase assim dizer, para que Jesus ia falar uma coisa sem sentido? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esses teólogos, essas pessoas que chegaram a essa conclusão, pelo menos estão entendendo que isso aqui é revolucionário. Isso aqui não é uma coisa simples, porque o outro extremo é falar assim, não, realmente, eu sou pobre de espírito, realmente, eu sou manso. Assim, se a gente achar que nós somos essas coisas, nós não estamos nos enxergando, né? Mas isso é para ser vivido. E a gente precisa começar a ver o quanto que quando nós imitamos as atitudes, assim, é fácil a gente olhar para o mundo, é fácil a gente falar que
que as pessoas que têm muito dinheiro são arrogantes, os políticos são arrogantes. A gente pode olhar para muitas dessas atitudes, as pessoas não têm misericórdia, mas gente, às vezes eu paro para sentir o quanto nós somos críticos, o quanto nós condenamos pessoas que não pensam como nós, o quanto nós temos atitudes. Isso é sal sem sabor. Nós estamos demonstrando atitudes que isso não, a maneira que nós estamos agindo não está salgando ninguém. Então, se é para ser realmente o sal da terra, nós temos que ter um espírito quebrantado. Nós temos que ter fome e sede, não ser pessoas abastadas, contentes, satisfeitos com tudo. Mesmo quando nós colocamos essa satisfação numa roupagem espiritual, dizemos, eu tenho Jesus, a minha igreja é maravilhosa, eu estou muito feliz, está tudo bem. Eu acho isso maravilhoso. Se você está em comunhão, se você está fluindo, se você está na presença de Deus, isso é maravilhoso. Não é para todo mundo ficar sempre sentindo mal com tudo, mas nós sempre vamos ter fome e sede de algo mais, nós sempre vamos ter desejo de algo mais. Então, todas essas atitudes aqui, ser pacificador, ter misericórdia uns dos outros, quanto nós olhamos, como eu falei, quanto nós olhamos, vamos pensar só nesse aspecto, sim, os misericordiosos. É o oposto daquele cara que foi perdoado uma dívida enorme e não teve misericórdia do outro que tinha uma dívida pequena. Então, toda falta de misericórdia para com alguém, tanto alguém que é convertido como alguém que não é convertido, a falta de misericórdia mostra que nós não reconhecemos o quanto nós somos perdoados. Então, isso é muito sério, né? E não dá para ser sal da terra sem ter essas atitudes, ok? Então, esse é o contexto de Mateus. Vamos para Marcos. Marcos 9. Vamos ver onde Marcos coloca essa história, esse princípio do sal, esse simbolismo do sal. A história realmente, assim, a sequência realmente começa no versículo 33, 9 e 33. Eu não vou ler toda a passagem, que senão vai tomar muito tempo, mas a história começa, essa primeira parte da história começa, Jesus chegou com os discípulos em Cafarnaum, e é bem interessante porque eu gosto de ver as entrelinhas, né? Eles estavam caminhando, chegaram em Cafarnaum. Não fala nada sobre, não descreve a viagem deles pelo caminho, mas a gente descobre quando eles chegaram no caminho. A gente pode subentender que Jesus, ou ele estava com um ou dois discípulos, talvez mais próximos a ele, ou ele estava sozinho, não sei. Porque quando ele chega em Cafarnaum, ele pergunta para os discípulos, vem cá, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Eu imagino, essa é a imaginação minha, né? Mas eu imagino que os discípulos paravam assim, o senhor estava nos ouvindo? Assim, eu acho que eles estavam caminhando e eles não perceberam, né? Que aquilo que eles estavam discutindo, Jesus disse assim, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Como se ele não soubesse, né? O que vocês estavam discutindo pelo caminho? E tanto é que eles não tiveram coragem de responder. Eles não tiveram coragem. Versículo 34. Eles se calaram porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. Aí ele pega uma criança e fala assim, né? Se vocês quiserem ser maiores no reino de Deus, vocês têm que ser como criança, né? E versículo 35, tem que ser o último e servo de todos. Gente, não, assim, isso é uma coisa que a gente sabe, a gente conhece essa história, mas a gente não sabe praticar isso, porque
toda a nossa vida natural, nós estamos sempre tentando, de alguma maneira disfarçada, de alguma maneira, nós nos sentimos bem quando a gente sente que é melhor do que os outros. É ou não é? Se a gente sente que é pior do que os outros, a gente se sente mal. Então, todo mundo quer se sentir bem. Todo mundo quer achar um jeito de se sentir bem. Como é que você se sente bem? Se sentindo um pouco melhor do que os outros, né? E até uma suposição, porque aqui também no capítulo 9, no início do capítulo, tem a transfiguração. Até li um comentário que não é, assim, também é uma suposição, mas só tinha 3 discípulos na transfiguração, no monte. Quem sabe aqueles 3 desceram assim e os outros sentiram assim, esses 3, né? Vocês não viram a visão que a gente viu, né? Eles podem ter sentido essa... Né? Gente, é tão difícil, a gente fica humilde, busca Deus, a gente fica quebrantado quando as coisas, né, não andam bem, quando a gente está sendo derrotado por alguma coisa. A gente se humilha, busca Deus, e na hora que Deus nos encontra, o que a gente faz? A gente já fica exaltado. Isso faz parte da natureza humana. Então, isso é algo contra o qual a gente tem que lutar continuamente. Então, ele fala sobre ser servo, fala sobre criança. Depois, a partir do versículo 38, até João, né, um dos discípulos, fala: mestre, a gente viu alguém expulsando demônios. A gente viu alguém expulsando demônios em teu nome. E a gente proibiu, porque ele não está com a gente. Ele não está conosco. E Jesus repreendeu: não lhe proibais. Então, eles já estavam assim, era um outro exemplo de como eles se sentiam superiores, porque eles faziam parte do grupo de Jesus. Tinha alguém que não andava com eles, mas que expulsava demônios no nome de Jesus, e eles proibiram, porque não fazia parte do mesmo grupo, né? Uma bela descrição das nossas divisões, né? Nós achamos porque não faz parte do nosso grupo seleto, ele não está, né, ele não está qualificado. Você tem que estar no nosso grupo, você tem que estar fazendo parte, seguindo os mesmos princípios, né? E aí então ele fala, versículo 42, que começa o contexto, mas é tudo uma sequência aqui. 42 ele fala: quem escandalizar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Aí na sequência ele vai falar: se tua mão te escandalizar, corta fora. Ele fala da mão, do pé e do olho, né? Cada um ele vai falando: se tua mão te escandalizar, corta fora. É melhor, e ele usa uma linguagem forte, é melhor você entrar na vida com uma mão do que ter as 2 mãos e ser lançado no inferno. Então, por que ele começou a falar isso? Outra vez em Mateus 5, a gente não foi lá na frente, Mateus 5, ele também fala sobre cortar o olho fora e tal, mas ele fala no contexto de adultério, né? Aquele que tiver um olhar impuro, já cometeu adultério. Daí ele fala: arranca teu olho fora. É melhor você entrar na vida com um olho, né? É simbólico, né? Porque se você vê com 2 olhos, você vê com um também, né? Mas de qualquer forma, assim, o que ele está falando nós temos que ser radicais, nós temos que ter impiedade, nós temos que ser implacáveis contra nós mesmos. Em Mateus 5, o contexto quem não é humilde de espírito, quem não é quebrantado, quem não é misericordioso, quem não está sendo perseguido por minha causa, não é sal. Aqui ele está falando que as pessoas que fazem um pequenininho tropeçar, por que eu faria um pequenininho tropeçar?
quem que está assim, ele falou da criança, ele pegou uma criança e chamou a criança, mas depois ele usou um exemplo concreto, tem alguém expulsando demônios, e eu cheguei e falei assim, para com isso, que você não está na igreja certa. E isso pode escandalizar, isso pode prejudicar. Ele falou assim, é melhor você colocar uma pedra e ir para o fundo do mar, do que fazer tal coisa. Então, aqui o contexto é atitudes de divisão, quem quer ser o maior, quem acha que só eles que estão certos, essas são as atitudes, e ele começa a falar assim, se você tiver esse tipo de atitude, então corta seu braço fora, corta seu pé fora, porque é melhor entrar na vida aleijado do que ter tudo certo e entrar no fogo do inferno. Versículo 40, agora chega o sal, 49, versículo 49. Cada um será salgado com fogo. Esse versículo é impressionante. É um versículo curtinho, e eu já parei muito tempo em cima desse versículo para entender. Porque no Velho Testamento, os sacrifícios tinham que ter sal antes de ser colocado no fogo. O fogo também purifica. O fogo também é o elemento que mata aquilo que não presta. A Bíblia fala assim sobre madeira, feno e palha, mas o ouro passa pelo fogo e não é queimado. Então, o fogo queima e mantém, preserva só aquilo que é puro. E o sal tem essa mesma função, né? Ele vai preservar o alimento e vai matar as bactérias que corrompem o alimento. Mas cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se tornar-se insípido, outra vez, se tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O que o sal vai fazer? Tende sal em si mesmo. O sal vai eliminar elementos nocivos, elementos que matam, que corrompem, que contaminam, né? Então, entre nós tem atitudes erradas. Eu quero ser mais que vocês. Eu sinto muito, eu quero ser mais que vocês. Mas isso tem que ser eliminado. Cada um precisa ser salgado com fogo. Nós precisamos ter atitudes implacáveis. Assim como nós precisamos olhar para as bem-aventuranças e precisamos olhar para aquilo assim, Deus, purifica a minha vida, torna-me humilde de espírito, torna-me manso, torna-me realmente alguém que tem fome e sede, alguém que chora, alguém que realmente sente necessidade, não Laodiceia, tudo abastado, nós somos ricos, nós temos tudo que nós precisamos. Não, nós temos que ser a igreja que chora, a igreja que sente a sua necessidade. Então, cada um será salgado com fogo, porque o fogo precisa arder na nossa vida agora, para que a gente possa passar depois, né? Então, e aí ele termina mostrando que ele está falando sobre essa atitude, esse fermento errado que está entre eles. Porque ele fala assim, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Por que eles não teriam paz? Porque um está querendo ser mais do que o outro, porque um está fazendo o outro tropeçar por causa das nossas atitudes. Ok, mas o terceiro contexto que está em Lucas 14. Em Lucas 14, começa no versículo 25. A primeira parte de Lucas 14 é interessante porque Jesus foi convidado para uma ceia, né? No início do capítulo, ele foi convidado para comer na casa de um dos principais fariseus, 14:1. Aí eu acho tão interessante, né? Jesus, ele era convidado
e ele não tinha problema de falar, né? Já tem uma outra história em Lucas que ele vai para uma outra casa de fariseu e vem a mulher lavar os pés dele com as lágrimas, tudo, e o fariseu achou ruim, e falou assim, ele fala para o anfitrião, falou assim, você está achando ruim essa mulher estar lavando meus pés? Mas eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar meus pés, né? Então Jesus, ele não tinha esse negócio assim de ficar paparicando, porque eu fui convidado, e aqui ele cura uma pessoa que é contra os princípios dele, né? Já deixa todo mundo assim, nossa, ele curou, eles não sabem o que falar, e depois ele dá uma lição de moral para quem é convidado. Ele já dá assim, ó, todo mundo que está convidado aqui, ó, os convidados, não é para vocês escolherem os melhores lugares, é para você escolher os últimos lugares. Aí o cara, né, que convidou deve assim, né, realmente, né, tal. Aí ele vira para o cara que convidou e fala assim, e você? Quando você convida, não convida gente rica que pode te convidar de volta, convida só pobres. Fala assim, gente, que politicamente incorreto, o cara entra na casa do fariseu e faz tudo ao contrário. Aí um que estava lá fala assim, bem-aventurados que comem pão no reino de Deus. Aí ele dá a parábola mostrando que ninguém quer comer pão, que todo mundo dá desculpa para não. Fala assim, olha, essa foi uma refeição memorável, né, na casa do fariseu. Mas aí no versículo 25, ele sai da casa do fariseu, tinha pouca gente, e tinha uma multidão, e a gente sabe, por outras histórias, não fica muito claro nesse contexto, mas dá para subentender, que quando Jesus estava em algum lugar, as pessoas afluíam, né? Principalmente os pobres, necessitados. Então, a cena provável, não muito explícita aqui, mas a cena provável que ele saiu dessa casa, que tinha várias pessoas junto com ele, mas um número restrito, e tinha uma multidão lá fora esperando ele. Então, voltando aí, ele não procura agradar as multidões. As multidões estão esperando e ele fala assim, ó, gente, alguém quer vir após mim? Muito simples. Leva a sua cruz, renuncia a tudo que você tem, não pode amar pai ou mãe ou irmão mais do que a mim, tem que aborrecer a sua própria vida. Gente, Jesus, você está querendo ser bem-quisto pelas pessoas ou você está querendo pôr todo mundo contra você, né? Que ele fala com as multidões. Mas o importante que eu quero que vocês vejam o contexto é que 3 vezes ele fala, se não fizer isso, não pode ser meu discípulo. E ele vai terminar falando sobre sal. Então a gente precisa entender o contexto do sal. 3 vezes ele fala, se não fizer isso, não pode ser seu discípulo, meu discípulo. Então vamos lá, versículo 26, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus estava falando que tinha que tratar mal a família? Não, ele estava dizendo que entre a família e o reino de Deus, não podia ter concorrência. Se o reino de Deus exige algo de mim, e a pessoa mais próxima, seja esposa, seja marido, seja pai, seja mãe, seja filho, seja quem for, se a pessoa mais próxima a mim não quer que eu faça o que o reino de Deus exige de mim, eu tenho que demonstrar que eu amo mais a Jesus do que as pessoas. E no final das contas, quem que é a pessoa que mais nos atrapalha? Eu mesmo. Por isso que ele termina assim, pai, mãe, mulher, filho, e principalmente você mesmo. Principalmente você mesmo. Então quem acha assim, nossa, como que Jesus falou contra a família? É só entender, ele está falando da gente. Amor próprio. Então é a mesma coisa. Amor sentimental para a família, amor próprio para mim mesmo. Tudo faz parte do mesmo pacote. Então, quem não ama a Jesus mais do que todos os outros amores é idolatria. Então, essa é a idolatria que nós precisamos olhar e procurar e tirar da nossa vida. Amém? Essa é a idolatria. Nenhuma idolatria vai ter problema nenhum se a gente faz isso. Então,
Versículo 27, segunda vez: quem não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Também uma observação, né, de vez em quando a gente tem que aproveitar, assim, às vezes a gente fala assim, são expressões comuns, né? Eu vou oferecer meu Isaac. Né? As pessoas usam muitas coisas erradas para falar do Isaac, né? Mesma coisa, cruz, né? Eu estou carregando minha cruz. Por que Jesus carregou a cruz? Aqui está falando que a gente tem que carregar a nossa. Mas a nossa cruz é exatamente o paralelo com Jesus. Jesus carregou a cruz. Por que Jesus carregou a cruz? Lógico, Jesus não tinha pecado, então ele não estava carregando a cruz em favor de si mesmo. Mas nós também não estamos carregando a cruz em favor de nós mesmos. Tá certo? Porque nós não salvamos a nós mesmos. Então a cruz não é para nos salvar. A cruz de Jesus não era para salvá-lo, a ele mesmo, e a nossa cruz também não é, porque a cruz que nos salva é a cruz dele. Então o que é carregar a nossa cruz? Carregar a nossa cruz, eu carregar a minha cruz, não é, você pode envolver sofrimento. Mas eu vi uma explicação uma vez assim que eu acho que ajuda muito a entender. Enquanto você encara o sofrimento como um problema para você mesmo, querendo você ser feliz, você não está carregando cruz nenhuma. Isso não é cruz, você passar por situações difíceis na sua vida. Enquanto isso for algo voltado para si mesmo, enquanto for algo que você pensa, não, eu estou carregando a cruz porque meu vizinho, porque meu patrão, porque alguém da minha família, porque minha doença, não sei o quê, enquanto isso for alguma coisa voltada para a minha felicidade, isso não é a cruz que ele está falando. A cruz que Jesus carregou foi em favor de outros. Carregar a cruz é nós negarmos a nós mesmos em favor. É aquilo que nós fazemos em favor do reino de Deus, em favor de outras pessoas, pela vontade de Deus. Não é a cruz que eu invento, não é a cruz que eu interpreto em relação a mim mesmo. A cruz não é, o referencial não sou eu. A cruz é aquilo que eu nego de mim mesmo para que eu possa abençoar outras pessoas, porque essa é a essência do cristianismo. Eu sou salvo para que eu possa dar minha vida para Jesus em favor das pessoas que Jesus amou. Então, tudo aquilo que nós sofremos por negar a nós mesmos, é coisa voluntária. Não é coisa assim que as suas circunstâncias, é coisa que você aceita voluntariamente, porque você se nega em favor de outras pessoas. Deu para entender? Então, tome cuidado com essa ideia assim, eu carrego minha cruz, como assim, né? Às vezes as pessoas até chamam o outro de cruz, né? Você que é minha cruz, né? E é o contrário, eu abro mão da minha vida em favor de você. Isso sim. É dar a própria vida. E depois ele dá essas duas comparações. Se alguém vai fazer uma construção, ele tem que calcular o dinheiro que ele tem, porque senão ele começa a construção, como muita gente faz por aí, que você vê obras não terminadas, né? E ele fala que isso é causa até de zombaria, né? De escárnio, assim, a pessoa, puxa, ele começou a construir, ele não tinha dinheiro para terminar, ele não soube fazer contas, ele não pensou antes, né? Então ele fala, antes de começar a construir, faça as contas para ver se você consegue chegar ao fim. E o segundo exemplo é o rei que vai levar 10 mil soldados para enfrentar um outro com 20 mil. Então pense antes, você pode ir, e na verdade, biblicamente, pode ir sim, muitas e muitas vezes na Bíblia, exércitos menores derrotavam exércitos maiores, mas o que ele está dizendo é, pense, isso aqui, assim, está todo mundo vindo seguir, né? Tinha multidões atrás dele, e ele está dizendo, para ser meu discípulo, é assim, e aí ele termina
Versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vós, então qual o custo que nós temos que calcular? Qual o custo? Qual o orçamento? Qual o cálculo que nós temos que fazer? De qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, esse é o custo. E aí ele termina dizendo: bom é o sal. Então eu pergunto para vocês, qual sal que tem sabor? Aquele que segue Jesus, mas não deixou nada? Ou aquele que segue Jesus e entende que realmente tem que deixar tudo quanto tem para ser um verdadeiro discípulo? Esse é o contexto aqui. Tá? Então, Mateus 5, bem-aventuranças. Quem não está dentro daquelas atitudes, é impossível? É impossível para o homem, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, se a gente não, Deus faz um milagre, é a vida de Jesus em nós, a gente nasce de novo, é a natureza dele, isso tem que ser sempre muito enfatizado. Mas se nós não olharmos esse padrão, se nós não almejarmos, irmãos, nosso padrão, nosso referencial na vida cristã hoje está muito deturpado. Nós usamos como modelos muitos líderes que não estão renunciando nada. Nós estamos ouvindo um evangelho que é centrado no homem. Nós estamos olhando para um evangelho que fala: você não precisa chorar. Jesus vem, você não precisa mais chorar. É ou não é? A gente precisa entender, tudo bem, eu não sou capaz de produzir em mim todas essas qualidades que Jesus falou, mas eu preciso pelo menos colocar, é isso que ele está querendo. E buscar, e ter fome e sede, querer que ele me transforme nisso. Em Marcos, o contexto é: quem está querendo ser maior do que o outro, vai escandalizar os outros, é o que a igreja mais tem feito. Nas nossas brigas internas, nós escandalizamos o mundo inteiro, escandalizamos quantas pessoas que você já ouviu falar, que você não sabe o que você fala, quando falam das divisões, quando falam das atitudes dos líderes que querem ter mais do que os outros, que querem o bem bom da vida. O que você fala? Nós estamos escandalizando os pequenininhos por quem Jesus morreu. E ele fala assim: tem que ser salgado com fogo. Essas atitudes do nosso coração, essa atitude que Jesus falou assim: seu braço está te levando a fazer uma coisa errada, corta fora. Ele está dizendo assim: tem que ser implacável. Nós temos que olhar as coisas que estão nos conduzindo para essas atitudes erradas. É Jesus que nos transforma? Sim, mas tem que ter uma atitude. Jesus está falando: olha, calcule o preço. Pense, você quer ser meu discípulo ou não quer? Eu sei que eu estou falando uma palavra que está me incomodando. Essa palavra não é fácil para mim, não é fácil para você. Mas ele está dizendo: o sal que não tem sabor, não adianta. Então, voltando para a vida de Eliseu aqui, o que ele fez? Ele pegou sal, o sal tinha que ter sabor, e o sal tinha que estar numa tigela nova, sem contaminação. Só terminando esse texto aqui, então, versículo 34 de Lucas 14. Bom é o sal, mas se tornar-se insípido, como restaurar-lhe o sabor? Gente, essa pergunta, agora a culpa não é minha, né? Porque Jesus fez uma pergunta e ele não respondeu, então eu não sou culpado de não ter a resposta, mas é uma pergunta difícil. Se o sal, e eu olho para mim, eu não estou olhando para a igreja lá fora, eu olho para mim e eu não tenho sabor, eu não tenho sabor, o mundo não está vendo esse sabor em mim. Não estamos aqui para criticar igrejas. Nós estamos aqui para olhar para a nossa condição diante de Deus. Bom é o sal. Sal importante, precisamos dele. Agora, se o sal não tem sabor, como que faz? É isso que Jesus está perguntando em cada um desses evangelhos. Como que faz? Se o sal não tem sabor, quem vai dar sabor para o sal? O sal que dá sabor para a comida. Agora, se o sal não tem sabor, aonde nós vamos recorrer? O que Deus vai fazer
se a igreja não tem sabor. Não presta para a terra, nem para o monturo. É lançado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ok, nós vamos... Puxa, está avançado o tempo já, né? Só virem comigo agora para Zacarias. Na última aula a gente falou sobre... A gente viu o texto de Ezequiel 47, o rio que saía da presença de Deus, do trono de Deus, e curava as águas do Mar Morto, curava a terra, curava as águas da morte. Vimos também em Apocalipse 22, que lá não tem mais maldição, tem a água que produz árvores que são para a cura das nações, ok? Tem várias coisas aqui em Zacarias que são muito interessantes, mas só vou chamar a atenção para isso, para a gente finalizar. Zacarias 13, versículo 1. Naquele dia, ele está falando sobre a volta. No capítulo 12, ele acabou de falar sobre uma das passagens mais claras na Bíblia toda, que fala sobre a conversão dos judeus nos últimos tempos, que eles vão prantear, que eles vão ver Jesus, que eles crucificaram. O capítulo 12 é muito impressionante. E aí, versículo 13, assim, esses capítulos aqui, todos estão falando sobre a segunda vinda, sobre o final de tudo. Ele fala, no versículo 13, capítulo 13, 1, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Então eu quero que vocês façam esse paralelo. Assim como Eliseu colocou sal na fonte de Jericó, e foi uma pequena demonstração do poder de Deus para mudar. Então, essa situação, a nação de Israel estava como a igreja hoje. A nação de Israel, que era para ser a bênção para todas as nações, a nação de Israel estava cheia de impureza. Em vez da igreja hoje, em vez da igreja ser a bênção para todas as nações, nós estamos precisando de cura, nós estamos contaminados, nós temos uma água que está amaldiçoada, nós temos uma água radioativa, nós temos uma água que está nos fazendo mal e está fazendo mal para quem bebe dela. Mas ele promete, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. E vai ser contra o pecado e contra a impureza. Versículo 2. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei da terra os nomes dos ídolos. Então ele está falando das coisas que ele vai purificar. Ele vai tirar os ídolos, não haverá memória. Também farei sair da terra os profetas, os profetas falsos, os profetas que estão falando coisas erradas. E o espírito da impureza. E aí ele continua falando assim, que se tiver uma profecia falsa, até os pais vão pegar um filho que está profetizando falsamente, eles vão agir seriamente com ele. Então vai haver essa atitude implacável contra a impureza, Agora, só para vocês verem, assim, o final de tudo, no capítulo 14 fala sobre a grande guerra final, que todas as nações virão contra Jerusalém, mas depois o próprio Deus vai lutar contra essas nações. Aí fala que os pés dele vão pousar no Monte das Oliveiras. Então está tudo assim descrevendo. Aliás, é uma das passagens mais claras na Bíblia inteira. No Novo Testamento, que fala sobre a volta de Jesus, tem na ascensão, que o anjo veio e falou assim como ele subiu, ele vai voltar, e tem algumas coisas que falam em Apocalipse, mas Apocalipse 19, por exemplo, que fala da volta de Jesus, mas não descreve tão claramente. Aqui fala claramente sobre como ele vai lutar contra todas as nações. Apocalipse 19 também fala, sobre as batalhas, mas aqui fala que os pés dele vão pousar sobre o Monte das Oliveiras. E aí fala que vai ser um dia que vai ter luz que não vem do sol, versículo 7. Versículo 8. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas. 14, 8.
metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. Então esse aqui é um pouquinho diferente da visão de Ezequiel. Ezequiel viu um rio que saía só em direção ao Mar Morto, mas ele fala que o rio, depois mais na frente, ele usa aquela palavra que nós vimos no domingo passado, que significa 2 rios. E aqui fala de 2 rios, mas indo nas 2 direções, uma para o Mar Mediterrâneo e uma para o Mar Morto, né? Para curar de ambos os lados, né? Já parece mais até com o Jardim do Éden, que tinha 4 braços para alcançar a terra toda. A outra até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Versículo 11. Habitarão lá e não haverá maldição. Então essa é a visão que tem também Apocalipse, que a água sai e tira toda a maldição. Mas para isso precisa ter o sal que tem sabor. Amém? Tem muitas coisas, muitos detalhes que Deus precisa ainda revelar, mas eu penso que Jesus vai ter a água que vai sair da casa de Deus, do trono de Deus, mas Deus está preparando antes. A grande cura final é na volta de Jesus, mas tem que ter uma água curada como Eliseu fez em Jericó, né? Tem que ter esse sal num recipiente puro, sem contaminação, para que a água possa começar a sair. Quando Jesus voltar, a água vai sair em grande volume, mas essa água pura está sendo preparada agora, e para isso nós precisamos ter sal e ser o sal. Então esses 3 contextos dos evangelhos acho que nos ajudam a entender o que é esse sal que vai trazer cura para as águas. Senhor, nós confessamos, ó Deus, que ainda estamos vendo muito obscuramente, poucas coisas nós conseguimos vislumbrar, mas, ó Deus, nós queremos olhar para essa visão final, queremos sonhar com isso, queremos ansiar por isso com todo o nosso coração, mas, ó Deus, nós também queremos orar para que essa água comece a ser curada entre nós, Senhor. A água que está em Jericó, a água que está na nossa cidade, na nossa vida, na nossa família, precisa ser sarada. Senhor, ajuda-nos a entender e restaura, Senhor, esse sal que está sem sabor. Pedimos na nossa própria vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém.